Boa noite. Vamos fazer agora a correção da atividade 3 do PET de Física sobre vetores. Dados vetores A, B, C e D, representados ao lado, determine a direção, o sentido e o módulo do vetor resultante ao efetuarmos as somas. Aqui eu tenho os 4 vetores. O vetor A, com 3 unidades, horizontal e apontando para a direita. O vetor B, com 2 unidades, vertical e apontando para cima. O vetor C, horizontal, com 2 unidades, apontando para a esquerda. E o vetor D, com 1 unidade, e o sentido dele é apontando para baixo. Em cada um dos casos aqui, eu vou ter que achar o vetor resultante. Ao representar ele, e depois achar o valor numérico dele, o módulo dele. Na letra A, o vetor A mais o vetor C. Aqui está o desenho do vetor A, horizontal apontando para a direita, o vetor C, horizontal apontando para a esquerda. Os dois têm a mesma direção, porém em sentidos contrários. O vetor A tem 3 unidades, o vetor C 2. Para eu estar achando o vetor resultante, eu vou desenhar o vetor A. Onde termina o vetor A, eu começo a desenhar o vetor C vai estar vindo aqui no sentido contrário do vetor A, vai vir sobre o vetor A. Desenhei o vetor A, o vetor resultante vai da origem do vetor A até o término do vetor C. Vou projetar ele um pouco para baixo aqui para não ficar sobre. Tracejei aqui a origem do vetor A. Vou tracejar agora onde ele vai. A origem do vetor resultante, aqui é onde o vetor resultante termina. Ele vai estar apontando para a direita, que é o mesmo sentido do vetor maior. Sempre que eu tenho 2 vetores com a mesma direção, mas com sentidos contrários, eu faço uma subtração. Então, do maior eu vou subtrair o menor. O maior é o vetor A menos C. O módulo de A menos o módulo de C. O módulo de A, 3. O módulo de C, 2. 3 menos 2, vetor resultante, 1. Esse aqui é o módulo do vetor resultante. A direção horizontal e apontando para a direita. Direita, que é o sentido do vetor resultante. Na letra B, eu vou somar os vetores B e D. Ambos estão na vertical, só que o vetor B aponta para cima e tem 2 unidades. O vetor D tem a metade do módulo do vetor B, tem 1 unidade. Vou desenhar o vetor B, onde ele terminar, eu começo a desenhar o vetor D. O vetor D vai estar voltando aqui sobre o vetor B, já que eles têm a mesma direção e sentido. Desenhei o vetor D, o vetor resultante vai da origem do vetor B até onde termina o último vetor que eu estou somando aqui, que é o vetor D. E o vetor resultante vai aqui da origem do vetor B até onde termina o vetor D. Aqui eu tenho a direção e o sentido do vetor resultante. Ele é vertical, apontando para cima. Para eu achar o módulo, os 2 vetores têm a mesma direção, mas sentidos contrários. Eu também vou fazer uma subtração. Vou subtrair do módulo de B, eu subtraio o módulo de D. 2 menos 1, vetor resultante tem o módulo de 1. Na letra C, eu vou somar o vetor A mais o vetor B.
O vetor resultante vai ser a soma do vetor A mais o vetor B. Aqui eu tenho a representação dos dois vetores. O vetor A está na horizontal, apontando para a direita. O B na vertical, apontando para cima. O módulo de A 3, módulo de B 2. Desenho o vetor A, onde o vetor A termina aqui. Eu vou começar a desenhar meu vetor B, indo para cima aqui. Desenho o vetor B. O vetor resultante vai da origem do A até a ponta do vetor B. Já tem a direção e o sentido do meu vetor resultante. Esse desenho aqui me dá a direção e o sentido dele. Quero o módulo dele agora. Formou uma figura aqui de um triângulo retângulo, de catetos igual a B e A. Então, vou resolver o módulo dele pelo teorema de Pitágoras. Então, R ao quadrado é igual ao módulo de A ao quadrado, mais o módulo de B ao quadrado. R ao quadrado é igual a 3, que é o módulo de A ao quadrado, mais 2, que é o módulo de B ao quadrado. R ao quadrado é igual a 3 ao quadrado, 9, 2 ao quadrado, 4. 9 mais 4, 13. Aqui estava o quadrado, passa para cá a raiz. Esse é o módulo do vetor resultante, raiz de 13. Na letra D, vou somar o vetor A mais o vetor D. Esse vai ser o meu vetor resultante. Aqui eu tenho os dois vetores. Um está na horizontal, o outro na vertical. O A apontando para a direita e o D apontando para baixo. O módulo de A é 3, o módulo de D, 1. Desenho o vetor A, onde ele termina, começa a desenhar o vetor D, com uma unidade para baixo. O vetor resultante vai aqui da origem do vetor A até a ponta do vetor D. Tem a direção e o sentido do vetor resultante, falta o módulo. Também formou um triângulo retângulo aqui, de catetos, igual ao módulo de A e ao módulo de D. Então, R ao quadrado, fazendo pelo teorema de Pitágoras, R ao quadrado igual a A ao quadrado, que é um cateto, mais D ao quadrado, que é o outro cateto. R ao quadrado é igual ao módulo de A, 3 ao quadrado, mais o módulo de D, 1 ao quadrado. R ao quadrado é igual a 3 ao quadrado, 9, mais 1 ao quadrado, 1. 9 mais 1, 10. Aqui está ao quadrado, passa para cá a raiz. O módulo do vetor resultante, raiz de 10. Na letra E, o vetor resultante da soma do vetor B mais o vetor C. O vetor B está na vertical apontando para cima, tem módulo duas unidades, e o vetor C na horizontal apontando para a esquerda, módulo de 2 unidades. Desenho o vetor B, onde o vetor B termina, eu começo a desenhar meu vetor C, começo a desenhar a origem do meu vetor C. Ele vai estar vindo para cá aqui, ó. Desenho o vetor B, o vetor C, o vetor resultante vai da origem do vetor B até onde terminou o vetor C, que é o último que eu somei aqui. Então, ele vai começar aqui e vai terminar aqui. Já tem o módulo, já tem a direção e o sentido do vetor resultante, falta o módulo. Aqui também vai ser por teorema de Pitágoras, também tem um triângulo retângulo de catetos igual a B e igual a C. Pelo teorema de Pitágoras, R ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, que são a soma dos quadrados do catetos, né? R ao quadrado é igual a B ao quadrado, o módulo de B é 2, 2 ao quadrado, 4, mais o módulo de C, 2 ao quadrado, 4 também. 4 mais 4, 8, aqui estava ao quadrado, passa a raiz para o outro lado. O módulo desse vetor resultante aqui, raiz de 8. Na letra F, eu quero o vetor resultante da soma do vetor C mais o vetor D. O vetor C está na horizontal, apontando para a esquerda, com 2 unidades, e o vetor D na vertical, apontando para baixo, com uma unidade. Desenho o vetor C, onde o vetor C termina, eu começo a desenhar o vetor D.
O vetor C terminou aqui. Na seta aqui do meu vetor C, eu começo a desenhar o vetor D na vertical para baixo, aqui como uma unidade. Desenhei o vetor D. O vetor resultante vai da origem do vetor C até onde termina o vetor D, que é o último que eu estou somando aqui. Ele vai começar aqui, vai vir até aqui. Aqui vai ser a seta do meu vetor resultante. Já tem a direção e o sentido, falta o módulo. Também tem um triângulo retângulo aqui. Vou fazer pelo teorema de Pitágoras. R ao quadrado igual a C ao quadrado mais D ao quadrado. O módulo de C é 2, substituo no lugar do C. O módulo de D é 1, substituo no lugar de D. 2 ao quadrado, 4, mais 1 ao quadrado, 1. 4 mais 1, 5. Aqui estava ao quadrado, passa a raiz para o outro lado. O módulo do vetor resultante, raiz de 5. Na letra G, agora eu vou estar somando 3 vetores. Desenho o vetor A, que eu tenho o vetor A aqui com 3 unidades, na horizontal apontando para a direita. O vetor B na vertical apontando para cima com 2 unidades de módulo. E o vetor C com 2 unidades de módulo, na horizontal apontando para a esquerda. Primeiro eu vou desenhar o primeiro que eu estou somando aqui, que é o vetor A, com 3 unidades. Onde ele termina, eu desenho o vetor B, com 2 unidades, para vertical para cima. Onde o vetor B termina, eu começo a desenhar o vetor C, na horizontal para a esquerda. Desenhei o vetor C. Meu vetor resultante vai da origem do vetor A, que é o primeiro aqui que eu estou somando, até o último que eu somei aqui. Até a ponta do último que eu somei, que é o vetor C. Então, vai começar aqui e vai vir até aqui. Tem a direção e o sentido do meu vetor resultante. Está nessa direção aqui, nesse sentido. Falta achar o módulo. Se eu projetar esse vetor B aqui, eu fecho um triângulo retângulo. E esse cateto aqui vai valer 2. Se eu projetar esse outro vetor aqui embaixo, vai ter 2 de unidade aqui. Como todos são 3, aqui vai ter uma unidade. Aqui uma. Para eu achar o módulo desse vetor resultante, acho pelo teorema de Pitágoras, e os catetos vão valer 1 e 2. Então, r ao quadrado igual a 2 ao quadrado mais 1 ao quadrado. 2 ao quadrado, 4. 1 ao quadrado, 1. 4 mais 1, 5. Passa a raiz para o outro lado, raiz de 5. Aqui eu tenho o módulo do vetor resultante. Aqui em G, na letra G. Na letra H, eu vou somar, quero o vetor resultante da soma dos vetores B mais o vetor C mais o vetor D. Aqui eu tenho o vetor B, aqui eu tenho o vetor C e aqui eu tenho o vetor D. Primeiro eu desenho o vetor B, onde ele termina o desenho, vai ficar a origem do meu vetor C, ele está na horizontal para a esquerda, então ele vai estar vindo para cá. Desenho o vetor C, onde ele terminou, desenho o vetor D. Aí eu coloquei errado aqui, o vetor dele tem apenas uma unidade, tá? Aqui eu coloquei certo. Uma unidade aqui. O vetor resultante vai da origem do vetor B até onde termina o vetor D. A origem do primeiro que eu estou somando até onde termina o último que eu estou somando. Então, vai começar aqui, vai terminar aqui. Aqui vai estar a seta do meu vetor resultante. Desenhei o vetor resultante. Tenho a direção e o sentido, está nessa direção aqui, nesse sentido que aponta a seta. Falta o módulo. Vou fechar aqui, eu vou projetar esse vetor C aqui embaixo, aqui, ó. Então, esse cateto aqui do triângulo retângulo, já que eu formei um triângulo retângulo aqui, a hipotenusa vai ser o vetor resultante. Vai valer 2. Este outro cateto aqui
o vetor B completo aqui, ele tem 2 unidades. Só que eu sei que esse comprimento aqui, ó, do vetor D vale 1. Esse aqui vale 1, aqui embaixo vai valer 1 também. 2 menos 1, 1, né? 1 e 1. Eu encontro o módulo desse vetor resultante pelo teorema de Pitágoras. R ao quadrado igual a 2 ao quadrado mais 1 ao quadrado. R ao quadrado igual 2 ao quadrado dá 4, mais 1 ao quadrado dá 1. 4 mais 1, 5. Aqui estava ao quadrado, passa para cá a raiz. Módulo do vetor resultante, raiz de 5. Do vetor resultante B mais C mais D, raiz de 5. Letra I. Quero o vetor resultante, que o módulo, a direção e sentido da soma do vetor A mais o vetor B mais o vetor D. Tem os 3 vetores aqui desenhados, o vetor A na horizontal, apontando para a direita, o vetor B e vetor D na vertical. Vetor B apontando para cima, vetor D apontando para baixo. Módulo de A 3, de B 2, de D 1. Desenho o vetor A primeiro. Onde ele termina, começa a desenhar o vetor B. O vetor B está na horizontal para cima, então ele vai subir aqui, ó. Desenhei o vetor B, onde ele termina, eu começo a desenhar o vetor D. O vetor D tem a mesma direção, só que o sentido contrário de B. Então, ele vai estar voltando aqui sobre o vetor B. Desenhei o vetor D aqui. O vetor resultante vai da origem do vetor A até onde termina o vetor D. Da origem do primeiro que eu estou somando até a ponta do último aqui que eu somei. Você vai começar aqui, vai vir até aqui, ó. Desenho o vetor resultante. Mais uma vez, teorema de Pitágoras, um cateto que vai ser o A, que vale 3, né? E o outro, se o vetor B vale 2, e até na metade dele aqui foi 1, esse que sobrou aqui vai valer 1 também. O outro cateto vale 1. Então, R ao quadrado igual a 3 ao quadrado mais 1 ao quadrado. 3 ao quadrado, 9, mais 1 ao quadrado, 1. 9 mais 1, 10. Aqui estava ao quadrado, passa a raiz para o outro lado, raiz de 10 é o módulo do vetor resultante A mais B mais D. Esse é o módulo, a direção e o sentido é dado aqui pelo desenho do meu vetor resultante. Letra J. Quero um módulo, a direção e sentido do vetor resultante da soma do vetor A mais o vetor C mais o vetor D. Tem os 3 vetores aqui, vetor A com 3 unidades apontando para a direita, vetor C com 2 unidades de módulo, na horizontal apontando para a esquerda, e o vetor D na vertical apontando para baixo com 1 unidade. O primeiro que eu estou somando é o vetor A, vou desenhar ele aqui com 3 unidades, onde ele termina eu começo a desenhar o vetor C. Ele tem a mesma direção, só que o sentido contrário do vetor A, então ele vai estar voltando aqui sobre o vetor A com 2 unidades. Desenho o vetor C, onde ele terminou aqui, eu desenho o vetor D, na vertical para baixo, que é o último que eu estou somando. Desenho o vetor D. O vetor resultante vai da origem do primeiro que eu somei, que é o vetor A, até onde terminou o último vetor que eu somei, que é o vetor D. Então, vai da origem do A até a ponta do D. Desenho o vetor resultante. Como o vetor A tem 3 unidades e o vetor C 2, isso aqui que sobrou no vetor A vai valer 1 unidade. Formou um triângulo retângulo aqui. Aqui eu tenho a direção e o sentido do vetor R, pela representação dele. E para eu achar o módulo, eu tenho um triângulo retângulo de catetos 1 e 1. Acho pelo teorema de Pitágoras. R ao quadrado igual a 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. 1 ao quadrado dá 1, 1 mais 1, 2. Aqui estava ao quadrado, passa para o outro lado. Raiz de 2 é o módulo do vetor resultante da soma do vetor A mais o vetor B mais o vetor D.
Por último, a soma dos 4 vetores. Eu quero o módulo, a direção e o sentido dos vetores, da soma dos vetores A mais B mais C mais D. Aqui eu tenho a representação dos 4 vetores. O primeiro que eu estou somando é o vetor A, desenho ele. Onde ele termina, eu desenho o vetor B, na vertical aqui, indo para cima, então eu vou desenhar ele aqui. Desenho o vetor B, onde ele termina, eu coloco a origem do vetor C. Como ele está na horizontal vindo para a esquerda, ele vai estar vindo para cá. Desenho o vetor D. C. Falta desenhar o vetor D. Onde termina o vetor C, eu coloco a origem do vetor D, na vertical apontando para baixo. O vetor resultante vai da origem do primeiro vetor que eu somei até a ponta do último. Então, vai daqui até aqui. Desenho o vetor resultante. Aqui eu tenho o módulo. Módulo não, a direção e o sentido do vetor resultante. Falta o módulo. Vou fechar aqui para formar um triângulo retângulo. Como aqui vale 1, eu sei que para projetando o vetor 2 aqui, falta 1 para terminar ele, né? Eu projetando o vetor C aqui embaixo, que vai ter 2, para 3 vai dar 1 aqui também. Então, os catetos do meu triângulo retângulo vai ser 1 e 1. 1 mais 1, 2, que é o vetor B. 1 mais 2, 3, que é o vetor A, certo? Módulo do vetor resultante. R ao quadrado é igual a 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. 1 ao quadrado dá 1, 1 mais 1, 2. Aqui está o quadrado, passa a raiz para o outro lado, raiz de 2.